Nós vamos estar falando hoje à noite, amados, sobre aliança. Amém? Talvez você esteja na igreja há 5, 10, 15, 20 anos ou até mesmo mais. Ou você que nos assiste aí pelo YouTube, pela internet, e você não tem consciência, você não tem revelação e entendimento pleno acerca da aliança. Amém? E talvez você esteja pensando, aliança, né? Quando se fala em aliança, se pensa logo em casamento, né? Apesar de que casamento também é uma aliança, amém? Casamento é uma aliança, é um pacto, é um contrato, é um concerto, amém? E sabe, amados, que a aliança, para que ela seja feita, a aliança precisa de duas pessoas: Deus e eu. Ou seja, Deus e o homem. Aleluia. Então, aliança, em todas as alianças que foram feitas, se você for estudar a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que as alianças, ela partiu de Deus para com o homem. Amém? Nunca foi o homem querendo fazer uma aliança com Deus. Sempre foi Deus em busca do homem. Sempre foi Deus querendo fazer uma aliança com o homem, querendo fazer um pacto, querendo fazer um concerto. Então isso é uma aliança. Primeiro, tem que ter duas pessoas: Deus e o homem. Amém? E sabe, amados, que hoje à noite eu vou estar falando sobre a antiga aliança, ou a velha aliança, ou o antigo pacto, ou o antigo acordo, o antigo contrato que Deus fez com o homem. Porque a Bíblia diz, amados, que nós estamos em uma nova aliança. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que você está em uma nova aliança. Só que, amados, além de estarmos em uma nova aliança, a Bíblia diz, daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Essa nova aliança, ela é uma aliança superior. Sabe, amados, às vezes a gente olha assim, e alguns crentes, é como eu falei, tem pessoas que estão na igreja há 15, 20, 30 anos, e ainda não têm o conhecimento da palavra. E as pessoas se admiram com tudo aquilo que aconteceu na velha aliança. E às vezes ficam, abismadas, ficam alarmadas e ficam impactadas com tudo aquilo que aconteceu na velha aliança. E sabe, amados, que isso é preciso de fé. Para que eu receba a nova aliança, para que eu ande na nova aliança, para que eu desfrute da nova aliança, eu preciso andar em fé. Por que, Gutemilson? Porque a nova aliança, a Bíblia diz, e eu creio, ela é superior à antiga aliança. E talvez você fique pensando, como pode ser superior? Daqui a pouco você vai entender. Porque na velha aliança você vai ver Deus abrindo o mar, o povo passar. Você vai ver o maná descendo do céu, a carne caindo lá e eles comendo. Você vai ver tantas coisas, tantas maravilhas. Mas sabe, amados, que mesmo com tudo isso, nós estamos em uma superior aliança. E às vezes as pessoas fazem aquela oração, religiosa. Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, algo bem distante, há anos e anos atrás. Deus de Elias. Mas a nova aliança diz que esse Deus, ele não é só o nosso Deus, mas ele é o nosso Pai, irmãos. Você não vai ver na velha aliança, na antiga aliança, alguém chamando Deus de Pai. Porque era um relacionamento distante.
Amém? Você vai ver lá que quando Adão pecou lá no Éden, a Bíblia diz que ele tinha comunhão plena com Deus. E toda a viração do dia, Deus passava. Imagina, irmãos, que coisa tremenda. Mas nós estamos no superior. Porque, irmãos, quando Adão caiu, Adão pecou, a Bíblia diz que Deus passava na viração do dia e Deus ia lá ter comunhão com ele. Mas quando Adão caiu, ele pecou, a Bíblia diz que ele perdeu a comunhão. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Amém? Mas só, irmãos, que na nova aliança, esse mesmo Deus que falava com Adão, que passava lá no jardim do Éden, na viração do dia, ele agora habita, ele mora, ele reside, ele anda comigo, ele está comigo todos os dias, irmãos. Não só na viração do dia. Ele agora está dentro de mim. Por causa da nova aliança. A velha aliança, amados, ela era feita de rituais, de obrigações, de lei. É por isso que você vai ver lá na Bíblia: toda alma que pecar, essa morrerá. Essa era a velha aliança. Se tem alguém aqui que quer viver nessa velha aliança, fica tranquilo, eu vou respeitar. Mas eu prefiro estar na nova aliança. Porque a nova aliança, irmãos, é a graça de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras. Na velha aliança tinha que ter as obras. A Bíblia diz que todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que comparecer lá. Ele matava um cabrito, ele matava um novilho, e ele derramava aquele sangue, aspergia aquele sangue e oferecia primeiro por ele. E depois ele oferecia pelo povo. E agora você vai entender por revelação que aliança poderosa e superior é essa que a gente está. Porque a Bíblia diz que o sangue desses animais, irmãos, santificava aquele povo e cobria o pecado deles. Agora imagina a nova aliança, que não é mais sangue de bode, de novilho, de cabrito, é o sangue do próprio Deus. Que é isso, Gutemils? Que é isso, Gutemils? O sangue de Deus, sim, o sangue de Deus. Jesus era Deus encarnado. A Bíblia diz em João capítulo 1, no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Deus encarnou, Deus se fez carne e veio pessoalmente aqui para fazer uma aliança, um pacto, um contrato, um acordo, um concerto. E sabe, irmãos, que naquela velha aliança, várias vezes aquela aliança foi quebrada. Porque o homem não conseguia, ele não tinha capacidade de andar segundo aquelas leis. Amém? E aquela aliança, amados, ela foi escrita. Se você for ver lá em Coríntios, a Bíblia diz que o ministério da carne foi escrita em pedras, quando Deus deu a lei lá a Moisés. Mas só que agora na nova aliança, nós temos essa lei escrita no nosso coração. Ou seja, eu quebro a aliança se eu quiser. Aleluia. Porque a vontade de Deus já está aqui no meu coração. Através de quem, Gutemils? Através do Espírito Santo. Porque na nova aliança o Espírito de Deus, ele veio habitar dentro de nós. O Espírito Santo, amados, para você entender, na velha aliança o Espírito Santo, ele só vinha sobre o rei, sobre o profeta e sobre o sumo sacerdote. Mais ninguém. Agora, na nova aliança, todo filho de Deus, todo aquele que nasceu da água e do Espírito, ele tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo.
O Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito que ungiu Jesus, agora está dentro de mim. Amém, amados? A Bíblia diz, amados, no livro de Marcos capítulo 14, versículo 24. Pode projetar aí, por favor. Marcos 14, 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Sabe quem falou isso, irmãos? Jesus. Em que momento Jesus falou isso? No dia da grande ceia, antes de Jesus ser preso para ser crucificado. Ele estava lá com os 12 discípulos e ele fez uma ceia. E a Bíblia diz que ele pegou o pão e partiu e comeu. E ele depois pegou o cálice e ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, irmãos, até Jesus, a humanidade estava vivendo debaixo de uma antiga aliança, de uma velha aliança, do Antigo Testamento. Mas a partir de Jesus, um novo pacto, uma nova aliança foi feita com o homem. Você está feliz por isso, irmão? Aleluia! Não precisa mais fazer nenhum ritual. É por isso, irmãos, que quando Jesus veio, que ele viu aqueles religiosos com todos aqueles rituais, e eles colocavam aqueles rituais, aqueles julgos sobre o povo, que nem eles mesmos carregavam, não podia carregar, não podia cumprir. E Jesus se indignou com eles e chamou eles de hipócritas, de fariseus. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não gosta, é de religião, religioso. Porque religião, irmãos, é religar, é o homem em busca de Deus. Amém? É o homem de qualquer forma tentando buscar a Deus. É por isso que as pessoas dizem aí fora: todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus. Porque o homem, ele está à procura de encontrar a Deus. Amém? E sabe, irmãos, ele nunca vai encontrar Deus através da religião. O homem só vai encontrar a Deus se ele for por Cristo. Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho se não for por Jesus, se não for por Cristo. Amém, irmãos? Então o cristianismo é Deus alcançando o homem. Deus alcançando o homem através dessa aliança. Amém? E sabe, amados, que essa aliança que foi feita lá na cruz, essa aliança foi através do sangue de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus. Porque na antiga aliança o homem pegava um novilho, um cabrito, um bode, uma ovelha e levava para sacrificar. E aquele sangue era aspergido pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, primeiro ele oferecia para ele, e depois ele sacrificava para o povo. Amém, irmãos? E sabe, irmãos, existia lá o tabernáculo, existia o lugar santo e o lugar santíssimo. E ele não podia entrar no santo dos santos sem antes ele se oferecer sacrifício pelos pecados dele. Amém? E sabe, irmãos, aquele negócio ali era tão sério. Era tão sério que se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar em pecado, ele morria ali mesmo. Por que, Gutemilson? Porque no Santo dos Santos era onde estava a arca da aliança. Diga, a aliança. Por quê? Porque Deus tinha feito um pacto com eles, uma aliança.
E Deus mostrou, irmãos, a Moisés aquele tabernáculo, mas aquele tabernáculo ele figurava algo que existe no céu. E Deus mostrou a Moisés todo o modelo para que ele construísse o tabernáculo. E ele fez da maneira que Deus mostrou. Amém? E sabe, amados, que através dessa nova aliança, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele entrou no Santo dos Santos. Não terreno, mas o tabernáculo celestial. E hoje, agora mesmo, nesse exato momento, se um de nós aqui partíssemos e fosse para a eternidade, a gente ia estar lá. E amados, a Bíblia diz, e eu creio, que agora mesmo o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue da aliança, o sangue do concerto, ele agora mesmo está lá, diante de Deus. E quando Deus olha para esse sangue, ele vê você e eu, limpo, purificado, santificado, justificado, redimido, sarado, curado, próspero. Porque essa aliança, amados, ela me dá tudo isso e muito mais. É porque ela é uma aliança de superior promessa. Mas o mais glorioso, amados, de tudo isso é que o sumo sacerdote ele entrava todos os anos. Mas agora a Bíblia diz que Jesus ofereceu um sacrifício, um único sacrifício para a eternidade. É por isso que a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco o texto, que essa aliança é uma aliança eterna. Irmão, jamais Deus vai quebrar essa aliança. Talvez os homens quebrem essa aliança. Amém? Porque Deus fez uma aliança com o homem. Mas o homem, nós precisamos estar aliançados com ele. Então significa, irmãos, que da parte do homem pode haver a quebra dessa aliança. Aleluia. Mas nunca vai haver a quebra dessa aliança por parte de Deus. Porque a Bíblia diz, amados, que é impossível que Deus minta. No Salmos 89, versículo 13, ele diz: eu jurei a Davi. Porque ele fez uma aliança com Davi. Se você for estudar as alianças, você vai ver que ele fez com Moisés, fez com Abraão, fez com Noé, fez com Davi. E ele disse: eu jurei a Davi, não alterarei o que saiu dos meus lábios. É impossível, irmãos, que Deus minta. Aleluia. Mas sabe, amados, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, que essa aliança, amados, ela é do alto para cá e é daqui para lá. Amém. É por isso, amados, que o apóstolo Paulo ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. E ele faz uma analogia entre Cristo e a igreja. Amém. E ele diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E vai haver um casamento. Mas sabe, amados, que essa aliança, ela não tem fim. Você que é casado aí, tem aliança. E quem é casado também, mas está sem aliança, fica tranquilo. Essa aliança, ela não tem fim. Essa aliança representa que eu estou aliançado com a mulher mais bonita da igreja. Ela ficou feliz ali, ó. Essa aliança significa que eu devo respeito a ela. Irmãos, não é à toa que o padre e o pastor chegam diante do camarada lá, aquela joinha, que estão apaixonados, coisa linda, maior, parece 2 pombinhos, o maior amor. Mas quando se casa, quer brigar por causa de uma escova de dente. E o pastor, ou o padre lá, sei lá, quem está celebrando o casamento, ele pergunta, ele diz assim: vamos fazer aqui uma aliança, um pacto.
E ele diz: eu prometo. Aí o cara promete: eu prometo ser fiel até a morte, respeitá-la, amá-la, cuidá-la, cuidar de você, na doença ou na saúde, na pobreza e na riqueza. Mas muitas vezes essa aliança se esquece. Se esquece, irmão. Mas graças a Deus, glória a Deus, dia 8 agora de outubro, nós fizemos 31 anos de casado. E eu creio que se Jesus voltar, né, filho? Ou se a gente não partir antes de Jesus voltar, vai ficar aí até Jesus voltar. Mas sabe, amados, que essa aliança entre Deus e nós não é para haver quebra. Na verdade, não é nem para trincar. Amém, amados? Mas Gutemilson, é possível quebrar essa aliança? É. Porque essa aliança, amados, ela tem direitos e tem deveres também. Essa aliança tem privilégios, mas tem a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é andar nos preceitos do Senhor. É andar na lei do Senhor. É andar em santidade. É andar em obediência. Amém? Porque, amados, quando eu digo que Deus é o meu Deus, eu estou dizendo que eu tenho uma aliança com Ele. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que quem manda na minha vida é Ele. Mas sabe, amados, às vezes a gente se esquece. E tem gente que abre a boca e diz: ninguém manda em mim, só quem manda em mim é Deus. Será que manda mesmo? Porque o Senhor é aquele que tem domínio sobre o servo. Mas eu posso quebrar essa aliança, vivendo uma vida que não está conforme a lei do Senhor. Amém? A nova lei, a nova... Aleluia. Diga: Deus é bom. Projeta aí, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Em outra tradução diz ousadia. Vê a diferença da antiga aliança. Para entrar no Santo dos Santos. Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Olha para cá, irmão, por favor, depois você lê. Irmãos, o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Não sei se você já viu aí, né? Naquela igreja que você fez parte. Já viu lá o povo com aquele sininho? Belém, Belém. Pronto, o sumo sacerdote, eu não sei nem se era o sino, eu acho que era outro nome que tinha aquele utensílio lá, o chocalho. E ele entrava lá com o chocalho, irmão, e ele entrava no Santo dos Santos. Enquanto o chocalho estava fazendo som, significava que ele estava vivo. Quando parava o som, o pessoal só fazia puxar o menino, porque já estava fulminado. Por que, Gutemilson? Porque no Santo dos Santos, nesse lugar aqui, que o escritor aos Hebreus está dizendo que eu, Gutemilson, posso entrar com ousadia, com intrepidez. Por quê? Porque Gutemilson é bonzinho? Não. Porque o Gutemilson ora muito? Não. Porque eu jejum também não. Porque eu dou dízimo e oferta? Não. Por causa da nova aliança. Porque Jesus, agora mesmo, está lá no Santo dos Santos. E o sangue dele está lá. E quando Deus olha, ele vê o sangue. E quando Deus olha para mim, ele vê o sangue. Eu vi um testemunho, irmãos, eu não sei se é verdade ou se não for, é com a pessoa de Deus que falou isso. E
Ela entrou alguns assaltantes na casa dela, e ela começou a clamar o sangue de Jesus. E ela começou: o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me cobre com o sangue de Jesus. Me cobre com o sangue de Jesus. Irmão, resumindo, eu só sei que o bandido, o assaltante, o meliante, ele olhou e viu aquela mulher toda banhada em sangue. Agora existe uma ministra, uma mulher de Deus, essa eu conheço e ouvi ela dando testemunho. A Ila, né? Ila, a mulher, ela transpira intercessão. Essa mulher, ela foi presa, ela é americana, ela foi presa nos Estados Unidos, não é isso, pastor? Ela foi presa e pegou muitos anos de cadeia, se não me engano, parece que era até prisão, mais de 30 anos, coisa assim desse tipo. Era muito tempo que ela ia ficar presa. Mas Jesus teve um encontro com ela, e ela se converteu, ela nasceu de novo naquele presídio. E ela conta, irmãos, ela contou, eu estava lá, se eu não me engano, na Zona Norte, ela dando testemunho da vida dela. E Deus abriu os olhos dela espiritual, e ela teve uma visão espiritual. E ela viu ela toda banhada em sangue, o sangue de Jesus, encharcado no corpo dela. Aquela mulher se converteu, nasceu de novo, foi liberta, não deve mais nada à justiça. Hoje é uma grande mulher de Deus. E, irmãos, esse sangue tem poder. Aleluia. É como o escritor diz, irmãos, aos Hebreus. Depois você pode estudar lá o capítulo 8, versículo 9 de Hebreus. Ele fala dessas alianças. Você vai ver ele falando de o sangue dos bodes, dos cordeiros, dos cabritos, que ele aspergia, santificava o povo e santificava os utensílios. Que o tabernáculo tinha vários utensílios. Não temos tempo para estudar isso, mas você pode estudar lá os utensílios que tinha lá dentro do tabernáculo. E todos aqueles utensílios, irmãos, era chacoalhado lá. Ele aspergia o sumo sacerdote com o sangue daqueles animais. E aquilo ali, irmãos, aquele ritual que o sumo sacerdote fazia, tinha poder, tinha efeito. Agora imagina o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O santo, o justo, que não tinha pecado algum, sendo derramado pela tua vida. Volta lá o versículo, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, tem algum irmão aqui? Está falando com você e comigo. Ele está falando com os irmãos. Ele está falando com a igreja. E por que o escritor aos Hebreus disse isso? Porque eu creio que havia irmãos lá naquela igreja que eles não estavam tendo ousadia para isso. E o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção deles, ele exorta aquele povo. Ele diz: rapaz, em outras palavras, estou parafraseando, vocês não estão na velha aliança, vocês têm acesso agora. A nova aliança, amados, nos dá acesso. Você sabe o que é acesso, irmãos? Ao trono de Deus. Acesso ao trono da graça. Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Diga: pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, amados, a aliança me fez herdeiro de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Você tem ideia do que é ser herdeiro de Deus? Para pensar aí um pouquinho. Meu pai morreu, Gutemilson. Minha mãe morreu. Não deixou nem uma bicicleta para mim. Porque tem pai e mãe que morre e não deixa nada para os filhos, né? Não deixa herança nenhuma. Mas sabe, irmãos, nós temos um pai, Iavé, o Abba, pai. Abba, pai. Pai amado. E nós somos herdeiro desse pai. E a Bíblia diz que esse pai
ele não nega bem algum. Aleluia. Esse pai, ele tem prazer no bem-estar, na prosperidade dos seus filhos. Aleluia. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então tudo aquilo que Cristo conquistou e tudo aquilo que Cristo herdou é nosso também, por tabela. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu acho que você não está acreditando muito nisso não, mas a gente vai ver isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, amados, não queira estar com Deus igual aqueles filhos interesseiros, por interesse. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque sabe, amados, que às vezes a gente passa por coisas muito difíceis na vida. Passamos por alguns sofrimentos, por algumas dores. Mas isso não significa que eu vou quebrar a aliança. É por isso, amados, que o apóstolo Paulo, ele tinha consciência dessa aliança. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei, ele dizendo aos filipenses, eu sei estar contente, feliz, animado, em paz, sossegado, tranquilo, na bonança ou na escassez. Eu aprendi. Ou seja, irmãos, eu tenho uma aliança com Deus independente de. É por isso que Abacuque, lá no capítulo 3, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Como é que está a sua figueira? Ainda que não haja vaca nos currais, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Porque sabe, irmãos, nós somos tendenciosos a se alegrar somente quando tudo vai bem. Quando está o bolso cheio, a conta bancária estufada, o carro zero na garagem, o tanque esborrando, pode estar R$10 a gasolina. Mas sabe, amados, essa aliança não é uma aliança que foi feita através de interesse. Não. Nós temos uma aliança com Deus de amor. E nós o amamos, o reverenciamos, o adoramos e tememos a Ele, independente de. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 17, já lemos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3, 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Diga, herdeiro segundo a promessa.
Sabe, irmãos, essa aliança é tão maravilhosa que aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou. Como Ele nos resgatou? Através dessa aliança, através desse sangue. Ele nos resgatou da maldição da lei. E eu não entendo, irmãos, como as pessoas fazem por aí rituais, orações para quebra de maldição. Não porque o seu tataravô, o seu tetravô, ele tem uma maldição, aí passou para o seu bisa, e o seu bisa passou para o seu avô, e o seu avô passou para a sua mãe. Maldição hereditária, oh, aleluia, fica até bonito, né, religioso. Mas não, irmãos, Cristo nos resgatou. Nos resgatou. Ele já resgatou, irmãos. Ele não vai resgatar, você entende? Da maldição da lei. Existia uma maldição, você entende? Mas nós estamos livres dessa maldição. Aleluia. Tendo-se Ele próprio, Jesus, maldição em nosso lugar. Você entende por que essa aliança é superior? O próprio Cristo se fez maldito no seu lugar e no meu lugar. Aleluia. Ele se fez maldito, irmãos. Ele fez enfermar, ele ficou doente no espírito, na alma e no corpo. E eu ainda não consigo entender até hoje. Eu acho não, Jesus vai voltar. E eu não vou entender que as pessoas ficam pregando por aí e dizendo que Deus está botando doença e enfermidade no povo. Porque doença, irmãos, e enfermidade é maldição da lei. Mas a maldição já foi quebrada, foi desfeita, foi anulada. Aleluia. Ah, Gutemilson, mas eu fui amaldiçoado. Meu pai me amaldiçoou, minha mãe, minha avó, meu bisavó, meu tataravó. Não, irmãos, quando você nasce de novo, aceita Jesus, toda essa maldição é quebrada, é desfeita. Você agora é abençoado, como ele disse aqui em Gálatas, que a bênção de Abraão. Qual era a bênção de Abraão, irmãos? Eu vou abençoar os teus descendentes até a terceira, quarta, quinta, 1000 gerações. Oh, aleluia. Diga, Deus é bom. E sabe, irmãos, essa aliança, ela tem direitos e privilégios, muitos privilégios. E um desses privilégios que nós temos hoje, por causa da nova aliança, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A gente fazia essa declaração toda vez que terminava o culto, você lembra? Já se esqueceu, não foi? Vamos repetir aí, vamos relembrar. Vós, porém, sois, não vai ser, sois raça eleita, sacerdócio real. Olha para mim, o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. E a Bíblia está dizendo que Gutemilson, essa coisinha linda de Jesus, ele agora é sacerdote. E ele tem acesso, porque o caminho foi aberto. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, o véu do templo, do tabernáculo, se rasgou de alto a baixo. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Agora o véu se rasgou, o caminho está livre, eu tenho acesso. Eu sou o sacerdote hoje na nova aliança, irmão. Não preciso de intermediário. Sumos sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo. Sacerdócio real, da realeza, do Rei dos Reis. E às vezes a gente fica, né?
O cara vai lá na internet e... Tu tá muito feio com essa roupa. Aí o cara fica dolorido. Fica sentido. E ele se esquece que ele é rei. É sacerdote. Irmão, você já viu a roupa de um sacerdote? Como é que eles se vestiam? Vai estudar lá o Velho Testamento. Era coisa que o cabo olhava assim, que dizia, menino, isso é um sultão lá de Dubai, que agora estava lá, o nosso presidente estava lá em Dubai, aquele sheik, o presidente de Dubai, viu a roupa deles? Perde para a roupa que o sacerdote usava. Roupa de puro linho. Puro linho. E o tabernáculo, irmãos, era ouro, madeira de acácia, tudo de qualidade, de excelência. E às vezes a gente fica pensando, para que tanta coisa? Para que esse porcelanato? Lá era de ouro, irmão. E lá em cima, o tabernáculo, onde Jesus, o sumo sacerdote, o eterno sacerdote da nova e eterna aliança, está. Tudo lá é de ouro e cristal. Agora segura. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Na velha aliança, irmãos, o povo não era propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Mas agora na nova aliança nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora você já parou para pensar? Será que Deus, ele tem zelo pela propriedade dele? Será que ele cuida? Será que ele protege, irmãos? O que é que você acha? Irmãos, quem tocar em mim, em você, está tocando em Deus. Já viu essa canção? Quem tocar está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Vai, tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou pouca coisa. Sou propriedade, irmãos. E não propriedade apenas, mas exclusiva. Então isso significa que Deus, eu sou exclusivo de Deus. Se eu sou exclusivo dele, irmãos, acabou, assunto encerrado. Não tenho mais nada a ver com esse mundo. Não tenho mais nada a ver com as trevas. Não tenho mais nada a ver com o pecado. Não tenho mais nada com o engano, com a malícia. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos na luz. Estamos na luz. Abra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios. Olha, irmão, o que é que a nova aliança fez com você? E fez comigo? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo tão pobrezinho, nasceu em Belém. Chega a dar vontade de chorar, né, irmão? Tem até aquela canção, né? Tão pobrezinho, eu em Belém. Você já cantou. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Espera aí, Gutemilson, como é que eu sou rico e eu não tenho nem um carro? Mas você tem a passagem do ônibus para vir? Você tem o dinheiro para vir de Uber? Você tem 2 pernas para andar? Ou você está numa cadeira de roda? Não, não está. Então você é rico. Você toma o café da manhã, você almoça, você janta, você tem uma casa para dormir. Você é rico. Você tem paz, você tem alegria, você é rico. Você tem uma família abençoada, você é rico, irmão.
Aleluia! Você está respirando, irmão? Tem gente nessa hora respirando através de aparelho. Tem pais e mães agora indo para as delegacias que os filhos estão agora sendo presos, algemados e sendo levados para o presídio. Seus filhos estão na presença de Deus. Você é rico. Aleluia! Você é rico da graça de Deus. Você é rico da presença de Deus. Aleluia! Abra lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Isso são tudo privilégios, irmãos, dessa nova aliança. 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justificar, para a justiça. Por suas chagas ou por suas pisaduras, ou por seus sofrimentos, fostes sarados. Então, cura faz parte da nova aliança. E só para você não ficar na dúvida, eu vou dar 53, versículo 13. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro. Ele foi levado como um cordeiro. E ele sofreu, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a nova aliança, irmãos, eu posso andar em saúde divina. Eu já disse isso aqui, eu vou voltar a repetir, irmãos. Às vezes a gente fica alarmado e fica, maravilhado quando alguém é curado. Mas sabe, irmãos, melhor do que ser curado é não ficar doente. Melhor do que ser curado, irmãos, é andar em saúde divina. E é possível isso, Gutemilson? Na nova aliança, é. Porque na velha aliança, na antiga aliança, Deus fez uma aliança com o homem e Deus prometeu: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá doente no vosso meio. As vossas mulheres, os vossos animais não vão abortar. As vossas mulheres não serão estéreis. Isso foi na antiga aliança. Mas nós estamos numa aliança superior. Aleluia! Ah, Gutemilson, então quer dizer que o crente não pode ficar doente? Ele pode ficar doente, irmão. Não estou dizendo que não pode ficar. Vai acontecer algum dia de vir uma enfermidade ou uma doença. Mas não significa que você vai ficar com essa doença. Porque na nova aliança, eu tenho direito a mandar, ordenar e dar ordem à doença. E ela vai ter que sair. Aleluia. Porque agora eu sou o corpo de Cristo na nova aliança. Aleluia. Então, amados, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor, pelo sangue da eterna aliança. Diga, a aliança é eterna. O que é eterno, irmãos? Eterno é que não tem fim. Essa aliança é para todo o sempre. Amém. Não tem fim. Aleluia. Diga, Deus é bom. Projeto Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador. A aliança, amados, tinha que ter um mediador, alguém que mediasse. Na antiga aliança, quem mediava essa era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas agora Jesus é o mediador de superior aliança. Está escrito aí na sua Bíblia que é superior aliança. Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você está feliz com isso, irmão? Havia promessas na antiga aliança? Havia. Mas a nova aliança, ela está fundamentada, baseada, instituída em superiores promessas. Promessas maiores, promessas melhores. Amém, irmãos? Diga, Deus é bom. Projeta 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Vamos encerrar agora. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, amados, olha para cá. O Espírito Santo, ele é a garantia, o penhor dessa aliança. É por isso, irmãos, que antes de Jesus ir ao céu, ele disse: eu vou, mas vou enviar um Consolador, o outro da mesma espécie, igual a mim, o Espírito que está em mim. Ele vai vir e ele vai ficar com vocês, ele vai estar em você, ele vai morar com você. Amém? Então, amados, o Espírito Santo é a garantia dessa aliança. Ele é o penhor. Jesus deixou ele como penhor, está penhorado. Amém? É por isso que Jesus disse: ele estará convosco todos os dias. Aleluia. Eu vou ler só aqui na versão King James, e nós vamos encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Veja na versão King James, diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, essas promessas estão na nova aliança, todas têm em Cristo. Então guarda isso, irmãos, é em Cristo. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia essa palavra em Cristo, nele, no amado, você grifa, porque está falando com você. Porque essas promessas estão em Cristo. Amém? Em Cristo, sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então, amados, não se esquece disso. Deus, ele é glorificado na bênção e na maldição. Aleluia. Todas as promessas. Ora, versículo 21 diz: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Versículo 22, na versão King James: nos selou como sua propriedade. Você está ouvindo isso, irmão? Ele nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia
de tudo o que está por vir. Eu amo essa tradução. Essa tradução é King James. Amém, irmãos? Ele nos selou. Está lá selado. Não tem cão dos infernos. Eu não entendo o crente com medo, irmão, do diabo. Irmãos, o diabo não é páreo para Deus. Deus não está lutando com ele, irmãos, nem está medindo força. Ele já selou. E é impossível que ele minta. É impossível, irmãos. Irmãos, quando Deus fez uma aliança com Abraão, a Bíblia diz que ele jurou por ele mesmo. Na velha aliança, ele jurou por ele mesmo. A Bíblia diz que não tinha ninguém superior, ele jurou por ele mesmo, Abraão. Está selado, irmãos. Irmão, não tem como voltar mais atrás. É uma ida sem volta. Eu vou para o céu e ponto final. Eu sou de Deus e ponto final. Eu sou abençoado e ponto final, irmão. Eu sou próspero e ponto final. Eu sou sarado. Eu sou protegido. Eu sou preservado, irmãos. Porque nessa nova aliança tem preservação. Tem segurança. Eu não entendo com os crentes com medo de sair de casa. Medo de chuva, medo da pandemia, medo de ladrão, medo de assalto, medo de sequestro, medo. Irmãos, há um sangue. Aleluia. O louvor. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você está aqui nessa noite e você ainda não fez essa aliança com Deus, essa aliança que foi feita na cruz em Cristo, através da morte de Cristo, essa aliança foi feita pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Hoje você pode estar fazendo essa aliança. Você pode estar selando essa aliança com Deus.